Olá, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos vocês. É com prazer, com satisfação que mais uma vez estamos aqui para apresentar mais um programa, o programa Abertura da Palavra, onde o Senhor sempre tem nos inspirado, nos motivado e para que possamos trazer uma mensagem de vida, uma mensagem de incentivo, de encorajamento, de advertência, seja aquilo que Deus coloca em nosso coração. Nós contamos sempre com a ajuda do Senhor, na saúde, na inspiração, na graça, no posicionamento nas Escrituras, para que possamos ser dentre as milhares de vozes neste tempo, ser uma dessas vozes que formam uma só voz, a voz de Deus para estes dias, debaixo da unção de Apocalipse 10:7. Agora, uma noiva, uma igreja, um povo na terra, está falando, profetizando mais uma vez. Disso se trata o nosso trabalho aqui. Queremos que o Senhor nos ajude uma vez mais e nos dê sempre uma direção precisa, correta, e que nossos passos sejam sempre firmes na rocha. Que não venhamos a nunca resvalar para a direita ou a esquerda, mas que possamos nos manter posicionados. Assim, dessa forma, podemos, quem sabe, ajudar alguém que está na dúvida, ajudar alguém que está um pouco desorientado. Isto pedimos que o Senhor Jesus sempre nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Mais uma vez, quero agradecer a todos aqueles que têm nos acompanhado e aqueles que estão nesta noite acompanhando. Deus abençoe teu lar, tua vida, tua família, nesse tempo estranho, nesse tempo terrível, nesse tempo de enfermidade, peste, destruição, juízo. Há um povo que está firmado em Cristo, há um povo que está em paz. A verdadeira paz que o Senhor Jesus disse que deixaria para a sua igreja é a que está em nosso coração. Ele disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. É esta verdadeira paz que impera em nossos corações. Esta paz que pode tudo desmoronar, mas você está em Cristo, firmado na rocha. Nesta noite nós temos um título um pouco peculiar, mas é, na verdade, algo simples, porém verdadeiro da palavra. Vamos falar de algo que veio do lixo e foi parar, teve seu destino na mesa do rei. Nós não vamos citar o nome daqueles que estão acompanhando, que enviaram suas notificações, mas até onde nós conseguirmos manter em ordem, pacificamente, de uma forma cristã, aí o bate-papo no canal de interação do YouTube, você pode fazer. Eu vi que no programa passado alguns pastores estavam acompanhando, sempre para nós é muita honra e também responsabilidade, né? Saber que são homens destros na palavra que estão acompanhando. Deus abençoe a cada um de vocês, Deus recompense, e é muita humildade de vossa parte parar um pouquinho para ouvir este pequeno servo do Senhor aqui dando a sua contribuição nesta grande e rápida obra que está sendo feita neste tempo. Rápida, assim o profeta disse, será uma obra rápida, uma obra que reunirá os eleitos, e assim tem sido. Vimos as coisas se cumprindo rapidamente, também vimos se cumprindo em nossas vidas. As coisas concernente à noiva de Cristo se cumprindo rapidamente. Nossa primeira escritura, duas escrituras eu tenho para essa noite, e mais uma vez pedimos que o Senhor nos dirija em tudo. Está em São Lucas, no capítulo 14, nós vamos ler do versículo 16, São Lucas 14, versículos do 16 ao 24. Diz assim: porém ele lhe disse, Jesus que está sentado junto com alguns religiosos, judeus, está na casa de alguém importante, e ele diz, falando algumas parábolas, ele vai falar a parábola da grande ceia. Está em outras, pelo menos no livro de Mateus, também está a mesma parábola, mas aqui em São Lucas fala de uma forma específica, um detalhe que vamos trazer.
versículo 15. O 15 então. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia, mandou o seu servo. Este é o ponto específico que está aqui nesta parábola no livro de Lucas. Mandou o seu servo. E a hora da ceia, ceia é ao entardecer. Então, a hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e trazei aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, pelos valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqueles que foram convidados de primeira mão, honrados, vamos dizer aqui os dignos, eles tinham outras ocupações. Nos faz lembrar da rainha Vasti, quando o rei Assuero, um tipo de Cristo, chamou a rainha no 7º dia de festa, um tipo de Laodiceia. Ela iniciou uma igreja com tantos dons, uma igreja tão graciosa, tão formosa, assim como certamente era Vasti, a rainha, e o rei estava cheio de orgulho. Era tempo dele apresentar a maior coroa de seu reino, a sua esposa, a sua rainha. E quando foi convidado ou foi convidada para vir se colocar à mesa junto com o rei, naquela grande festa, onde estavam aqueles convidados importantes, naquele banquete, ela tinha outras ocupações e ela escusou-se também como estes aqui. No caso da rainha Vasti, ela nunca mais foi chamada. Certamente continuou com todos os dons, regalias e honras que ela tinha por ter ocupado tão grande lugar de destaque. Porém, o rei foi em busca de uma que honrasse a sua palavra, uma que tivesse caráter. E esta foi Esther. Esther aqui não era digna, aqui não foi chamada de primeira mão, mas ela veio e agradou o rei. Assim também estes honrosos convidados, estes ilustres convidados começaram a dizer: eu tenho minhas ocupações, foi uma honra ter sido convidado, que coisa grandiosa, mas diga ao teu senhor que eu estou ocupado. Se não fosse essa ocupação, certamente eu iria. E um casou e disse: eu não posso ir. E outro, eu lembro de uma escritura no livro de Joel, se não me falha a memória. Eu lembrei agora, se tivesse lembrado antes, eu ia procurá-la, mas eu posso citar. Quando a escritura diz: tocai a trombeta em Sião, reúnam-se e tremam todos os moradores da terra, saia o noivo de seu tálamo, de seu quarto, de sua recâmara. Há algo mais importante do que as coisas que seguem a vida natural. E estes aqui tinham essas ocupações de compra, de venda, familiar, matrimonial. E outro
havia comprado um campo e outro tinha ali que experimentar algumas juntas de bois e tudo isso, e eles agradeceram e educadamente e de maneira cortês despediram o servo. Então o Senhor disse: vai e pelas ruas, pelos valados, e junta todos que quiserem vir, e não só convida, mas forçai-os a entrar. Forçai não é trazer arrastado, é dizer vamos, há uma grande festa, haverá uma grande celebração. Não, mas eu não posso ir, olha a minha roupa, olha a minha condição, olha a minha situação. Não, o meu Senhor, Ele não vai reparar em nada disso. Juntando aquela outra parábola de Jesus, da festa nupcial, havia uma roupa esperando para cada um que chegava, se fosse pobre, se fosse trabalhador braçal, se fosse um capataz, ninguém teria diferença um do outro, não haveria diferenciação, porque cada um recebia vestes ali na porta, todos estavam vestidos igual. Eu lembro de uma mensagem onde o irmão Brana diz: vocês me chamam profeta porque eu tenho um dom, vejo visões, mas isso não me faz maior diante de Deus do que um bêbado que aceitou a Cristo há 15 minutos atrás. Todos recebem uma roupagem, os indignos. Então ele disse: forçai-os a entrar. Vamos, meu amigo, ainda tem lugar, você não vai se arrepender. O meu Senhor está convidando, Ele pessoalmente mandou eu convidar a todos que eu encontrasse, na rua, na sarjeta. E Ele disse: traga todos. Não, mas eu tenho um defeito, eu sou defeituoso, eu sou, aqui diz, traga os mancos, os aleijados, traga os cegos. Sabemos também que um servo saiu no entardecer com uma mensagem de chamada. E ele veio e curou os cegos. E ele endireitou pernas de aleijados, mancos, com aquele dom da primeira puxada, o dom de cura divina, o dom de discernimento, de revelação, de poder. Mas o objetivo era para que todos viessem comer do alimento provido por Deus para aquela era, para essa estação. Então disse o Senhor ao seu servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Lembro também da lei do ano do jubileu, quando corria uma trombeta em todo Israel, em cada cidade, em cada praça, em cada aldeia, em cada vila. E era anunciado por todo aquele ano: este é o ano do jubileu. Se você empobreceu durante os últimos 49 anos, este é o ano de libertação, é o ano de jubileu. Você pode largar o instrumento de escravidão, a ferramenta de escravidão. Você pode ir requerer seus direitos, voltar à tua fazenda, à tua terra, à tua propriedade. Porém, se alguém, estando nesta condição, ouvia a voz do chamado, a voz do jubileu, que um trombeteiro saía por todo Israel, naquele ano específico, e se ele ouvisse a voz do jubileu, ele dissesse: bom, eu estou tão acostumado aqui, eu criei meus filhos aqui, eu tenho uma casinha que meu patrão deu para viver, e ele me dá um bom sustento, e eu vou abrir mão de meus direitos. Aquele homem, ele podia viver para ouvir mais um jubileu. Talvez ele tinha seus 70 anos, ele teria 100 e poucos anos, quando mais uma vez passasse uma voz de jubileu, mas ele era levado quando ele rejeitava a voz do jubileu, o convite para sair livre. Ele era levado diante de autoridades, diante do sacerdote, furavam sua orelha. Ele tinha como aqueles servos, carregavam um brinco em sua orelha. Ele era um homem com a orelha furada. Ele nunca mais teria direito de recorrer àquilo que ele recebeu.
Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Na mensagem Sabedoria versus Fé, ali no parágrafo 13, o irmão Brana conta com detalhes quando ele ia fazer uma última viagem. Eu digo última, eu creio que foi uma das últimas. Bom, ele ia fazer uma viagem e havia muitos irmãos que iam lhe acompanhar, e esses irmãos estavam interessados na viagem em si e queriam visitar alguns lugares na Europa e outros lugares. E o Espírito Santo advertiu o irmão Brana, disse: não vá com esses homens. E mostrou que ele teria que atravessar o mar em um barquinho muito pequenininho. Ele disse: aquele barquinho pequenininho, muito embora muito branco, tipificava o pouco tempo dedicado à pregação que eu teria. Eles iam mais para ter uma viagem de acampamentos, de lazer. Então o Senhor disse: não faça essa viagem. Vai acontecer assim, 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 assim. Haverá um impedimento, que a irmã Meda não poderá ir, porque a irmã Brana não queria constrangê-la. E todas as coisas aconteceram. De repente o irmão que era o organizador, o irmão Demos Chacaria, ele teve um infarto, precisou se recuperar e tudo foi desfeito, porque Deus havia falado para o irmão Brana: não vá com esses homens. Fique no tabernáculo e grave algumas mensagens. Foi naquele tempo de 58 a 62, onde foi a chuva de ensinamento. De 58 a 62, foi a chuva de ensinamento, porque o irmão Brana fala na mensagem das eras, disse: este mensageiro começará com a semente da serpente e irá até a chuva seródia. De 58 a 62 foi a chuva temporã, a chuva de ensino. De 63 a 65 foi a chuva de ensino junto com a chuva seródia, porque o profeta disse: as duas chuvas viriam juntas, porque especificamente nesta etapa de tempo de 63 a 65 no ministério do irmão Brana, viria as mensagens que trariam o poder vivificador, mas também o poder de ensinamento estava ali. Por isso foram as duas chuvas, e elas continuam a cair, a mesma chuva, desde que apareceu a nuvem, com trovões, com luz, com relâmpagos. Apocalipse 10 foi onde veio estas duas chuvas, ou vieram as duas chuvas juntas. Então ali na mensagem Sabedoria versus Fé, o irmão Brana disse que Deus mostrou uma visão para ele, e ao invés de ir ultramar para ter pouca pregação e muita diversão e lazer, junto com aqueles ministros e suas esposas e tudo mais, o Espírito Santo disse: te concentre no tabernáculo, fique no tabernáculo e grave algumas mensagens. E o profeta se viu na visão, enchendo o tabernáculo de caixas de legumes, tomates e muito alimento. O Senhor disse para ele: armazena alimento, para que a noiva tenha o que comer na hora da crise. Então nós somos convidados a comer este alimento. Nós somos convidados a vir e se assentar à mesa com o rei. Muito embora fomos chamados, alguns de uma situação, outros em outra situação, mas fomos tirados da rua, do lixo, alguns da jogatina, da prostituição, da religião, alguns dos presídios, da droga, da cachaça, da denominação. E de tantos lugares viemos, mas os dignos, Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne, e aqueles grandes homens, Demos Chacaria, e aqueles grandes homens, David Duplessis e tantos grandes homens dignos, a Associação Ministerial de Chicago. Mas, no fim, quem está sentado à mesa com o rei sou eu, é você, somos nós, dignos? Não, indignos
sou tão indigno. Mas aqui estamos, nós não recusamos o convite. Você veio. Quantos romperam laços de amizade, laços familiares? Às vezes a esposa deixou o esposo para trás em uma denominação, em um lugar, e contrária à sua vontade, veio porque recebeu o convite. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nem tinha ideia, noção, não tinha consciência para onde estava vindo. Como Ruth não tinha consciência onde ela foi parar naqueles campos, que na verdade era o seu remidor, o seu Goel, que ela acabou casando com o rei, e de uma pobre moabita, trabalhando debaixo do sol, se tornou a patroa da fazenda, a patroa da casa grande, a rainha do lar, a esposa do homem poderoso de Judá, Boaz. Assim nós, quando viemos, não sabíamos sobre trovões. Você agarrou algo ali, mas de repente você está bem ali assentado à mesa com o rei, vestido com as vestes nupciais, honrado com a mais alta honra, alegrando o coração do Senhor da casa, do Senhor Jesus. E ele está feliz. Aqueles que recusaram o convite, ele, como disse para Israel, por 40 anos eu suportei esta geração, que foram desobedientes, murmuradores, incrédulos e desconfiaram da promessa. Por 40 anos estive desgostoso deles, mas jurei na minha ira, disse o Senhor, não entrarão no meu repouso. Assim também, indignação veio por parte do Senhor, e Jesus está falando para eles próprios religiosos, porque ora, um homem rico, fariseu, convidou Jesus e ele à mesa com ele. Ele disse, Senhor, quem são aqueles que se assentarão no teu reino a comer pão? Ora, eles estavam supostos a estar ali comendo pão, o pão que desceu do céu. Quando Jesus disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, ali estava a mesa farta. Quem que se assentou no lugar dos fariseus, no lugar dos honrados, dos príncipes de Israel, como o moço rico e outros? Quem se assentou? Maria Madalena, Zaqueu, Pedro, o ignorante. E aqueles homens se assentaram, porque eles realmente, como Pedro disse, para onde iremos nós? Ou para quem iremos nós? De ti procede palavras de vida eterna. Veja o que o irmão Branham diz na mensagem, a semente não herda com a palha. Parágrafo 125. Note, a igreja é tão carnal, se alimenta de carniça mundana. Quando fala igreja, está falando do mundo denominacional. Se alimenta de coisas mundanas, coisas mortas do mundo, tal como abutre, a política da igreja. Eles não permitem ao Espírito Santo enviar a um homem a uma igreja, eles têm que ter uma política e ver se a denominação vai recebê-lo ou não. A ele lhes agrada o mundo, a eles agrada o mundo e eles são abutres como o mundo, são vagos, vazios, moles, comprometedores, que às vezes se comprometem com o mundo, como esses homens se comprometeram. Não, eu sou obrigado a testar esses bois, a prová-los, a ver o campo. Isso é o que é. Tem visto você alguma vez a uma águia se comprometer? Não, Senhor. Ela não se compromete. Tampouco um cristão genuíno. Ele não é molenga, ele caçará até que ele o encontre. Ele encontrará sua carne, ele quer maná fresco. Ele trabalhará ali e escavará até que o encontre. Ele voará mais e mais alto. Se não está neste vale, subirá um pouco mais alto. Quanto mais alto você subir, mais poderá ver. Assim sendo, é tempo que as águias deste dia voem mais alto. E escavar nas promessas de Deus, não viver de alimento de abutre, que tem sido morto há anos atrás. Sai disso.
O irmão Branham está falando aqui, ele diz que um falcão ou alguma outra ave ali se contenta em ficar ali em um fio de energia, esperando que algum automóvel atropele um coelho ou alguma outra coisa ali para que ele desça lá e coma alguma coisa, mesmo que estando morta ou podre e assim por diante. Agora, eles têm muita política, votando para entrar, votando para sair, dizendo isto, dizendo aquilo outro, e o Espírito Santo não tem mais direito de passagem na igreja de nada. Não mais reunião de oração, não mais o agonizar com Deus para cumprir sua palavra, não mais crer que a palavra, todavia, é a mesma ontem, hoje e para sempre. Eles só se tornam abutres, se fazem de uma denominação, põem seu livro no livro, põem seu nome no livro, se tornam volúveis e molengas, e ficam ali atrás, regozijando-se com alguma classe de carniça morta, e logo suposto a ser pelo menos um falcão, que é um irmão semelhante à águia, o profeta que trouxe a verdadeira palavra e a manifestou. Agora, eles descansam em teologia humana, meio apodrecida. Onde a conseguem? Em alguma folha de programa de escola dominical, feita pelos homens que algum educador conseguiu para eles em algum seminário. Dizer a ele que os dias de milagre têm passado, não houve tal coisa como o batismo do Espírito Santo, tudo isto não tem sentido. Quero você me dizer que uma águia comeria isso? Ela não poderia? Não, senhor. Tampouco comerá um cristão dessa carniça morta de velhas doutrinas denominacionais e coisas. Eles querem a palavra de Deus fresca, a promessa da hora. Deus prometeu um prato nos dias de Lutero. Havia um tipo de carne nos dias de Lutero. E ele prometeu outras coisas nos outros dias. Porém, agora, ele nos tem prometido uma comida abundante, completa. Ele tem trazido o menu de 7 pratos. Você vai num restaurante, aí o garçom vem com aquele cardápio grande e você começa a optar por um prato. Esse prato vem arroz, feijão, salada, purê de batata, vem frango, vem mais alguma outra coisa ali, molho tal, queijo disso, daquilo outro, e bebida tal, alguma coisa. Então aquilo é um prato. E você, naquele prato, tem muitos sabores e muitos pratos. Vem algo de entrada, então vem vindo tudo dentro daquele prato. Então Deus serviu um prato nos dias de Lutero. Deus serviu outro prato nos dias de Wesley. Porém agora ele tem trazido um cardápio de 7 pratos. Quanta coisa acompanha esses 7 pratos? Passa fome quem quiser. Mas se tem um fiel dispenseiro em uma igreja, ele vai tomar a cada culto, a cada dia, a cada oportunidade deste alimento completo, sadio, rico, neste banquete do grande rei nesse tempo. Ele tem enviado um cardápio, um menu de 7 pratos, porque todos os 7 selos estão abertos e tudo está preparado para a palavra de Deus, para que possam receber. Que coisa! Louvado seja o Senhor. Agora na mensagem, eu acuso esta geração da segunda crucificação de Jesus Cristo, ou então somente a acusação, parágrafo 64. Nós não temos nenhum ritual senão a Bíblia. Nós não temos nada senão a santa palavra de Deus. E é nisso onde nos firmamos. E agora, hoje, eu desejo ler um pouco da Escritura, só um minuto, da santa, sagrada palavra de Deus, encontrada no livro de São Lucas. E então o irmão Branham diz: eu desejo obter uma plataforma do que eu desejo falar, um pensamento básico sobre o assunto do que vou falar para estabelecer uma base esta manhã. E o profeta lê: e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita
e outro à esquerda. Agora eu desejo tomar 4 palavras desta leitura para basear o que eu quero dizer. Ali eles o crucificaram. 4 palavras. Ali, a cidade mais santa, eles, o povo mais santo, o mais amável, o mais cortês, o mais abençoado, crucificaram, a morte mais horrenda. Agora eu estou trazendo uma acusação às igrejas denominacionais deste dia, e também muitos dos independentes por estarem crucificando a Jesus Cristo novamente neste dia. Eu estou acusando-os nesta manhã, chamada a acusação. E eu quero mais ou menos usar isto como se fosse uma sala de um tribunal, onde houvesse, e afinal de contas, o púlpito e a igreja são um tribunal. A Bíblia diz, é um lugar de julgamento que deve começar na casa do Senhor. E isto é como um júri, e as testemunhas, e assim por diante. E hoje tenho por minha testemunha a palavra de Deus. Ontem estávamos falando um pouquinho sobre algumas coisas do livro de Juízes e passamos por Débora. Débora julgava Israel por um período de tempo entre o profeta Moisés e o rei Davi, entre o ministério de um profeta e o estabelecimento do milênio. Havia o livro de Juízes. Tantas tragédias, desgraças, escândalos aconteceram ali, mas entre uma das graciosidades de Deus, como Gideão, Jefité, Baraque, Sangar e outros juízes que foram usados na mão de Deus, estava Débora julgando o povo de Israel debaixo das palmeiras. E aqui nós encontramos que o irmão Branda diz que cada púlpito é um lugar, um trono de julgamento, porque a palavra do Senhor está ali. E minha acusação é contra as igrejas de hoje. Agora, eu não estou trazendo o pecador a isto, eu estou falando isto à igreja. E isto estará nas fitas. Eu procurarei terminar o mais rápido que eu puder. Eu condeno esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. E a hora para fazer isto é nesta era em que vivemos. Eu faço isto. Eu devo mostrar uma evidência, quer dizer, uma prova. Se eu tenho de trazer uma acusação, tem de se mostrar uma prova, uma evidência da ofensa criminal que foi praticada. E eu tenho para acusá-los, eu tenho que trazer a evidência para provar que isto é o que eu estou dizendo. E isso se encontrará ante o juiz principal, o qual eu tomo a mim mesmo como um advogado para nesta acusação, que a palavra de Deus sendo minha testemunha, eu acuso esta geração pela crucificação. Eu devo mostrar e mostrarei que o mesmo Espírito que trouxe a primeira crucificação está sobre as pessoas hoje. E fazendo a mesma coisa, eu devo fazer isso se houver uma crucificação, o que eles têm crucificado. Eu devo mostrar às pessoas que a mesma atitude nas pessoas hoje está fazendo a mesma coisa espiritualmente que fizeram fisicamente naquele tempo. Crucificaram fisicamente a Jesus Cristo, Filho de Deus. E agora, hoje, pela mesma palavra e pelo mesmo Espírito Santo, a mesma palavra, eu desejo mostrar às igrejas ali onde elas estão, que elas estão fazendo a mesma coisa hoje. E a Bíblia diz que elas fariam isto, e prova que este é o dia no qual estamos vivendo. Isto não podia ter sido feito há alguns anos atrás. Eu diria, há 50 anos atrás, não podia ser feito. Mas hoje isto é muito oportuno. E isto não podia ter sido feito talvez 10 anos atrás. Mas isto pode ser feito hoje, porque o tempo está esgotado. Nós estamos no tempo final. E eu creio como seu servo, que nós estamos prestes a cruzar desta terra a outra. Portanto, o tempo para arrependimento para uma nação se esgotou. Deus enviou um servo, pegando na mão das pessoas, curando centenas e milhares de enfermos. Este servo com um convite nas mãos, discernindo o pensamento dos corações das pessoas, seus pecados que estavam escondidos, suas vidas, dando respostas e promovendo uma fé para que alcançassem cura. Eu vejo o doutor tal te examinando, você tem câncer, você tem pneumonia, você tem uma hérnia, você tem um problema de estresse ou uma depressão. Um servo.
Agora, irmão Brana diz, isso que vai ser feito esta noite ou esta manhã, não poderia ser feito há 10 anos atrás. Veja, mas neste tempo, a palavra estava se abrindo. Então, rejeitar a palavra é cabalmente rejeitar o convite para vir à ceia do grande Senhor. Portanto, eu creio que para uma nação o tempo se esgotou. Eu creio que esta nação não pode se arrepender. Eu creio que ela tem atravessado a linha entre a misericórdia e o julgamento. Eu creio que ela está oscilando na balança. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Agora, irmão Brana, antes que comece seu argumento, como o irmão vai provar isto? Só isto, que nós somos culpados dos mesmos pecados pelos quais Deus destruiu o mundo. Nós, nação, entendemos, né? Nós somos culpados dos mesmos pecados pelos quais Ele destruiu o mundo em Sodoma e Gomorra e no dilúvio. E agora nós temos toda a mesma evidência espiritual situada aqui ante nós. Toda a mesma evidência espiritual conhecida pelo mundo inteiro, que trouxe as misericórdias de Deus sobre aquelas gerações, que também, ao rejeitar, trouxe juízo. Então, se esta geração tem rejeitado a mesma misericórdia que foi desprezada naqueles dias, Deus seria injusto ao deixá-los passar sem juízo. Lá na parábola das vestes nupciais, um homem ainda tentou entrar ali, não tendo as vestes nupciais. Ele foi tomado, amarrado pés e mãos e lançado nas trevas exteriores, no juízo. Agora, como Jack Moore, meu amigo, uma vez disse, se esta nação conseguir passar sem uma punição de Deus, então Deus seria obrigado a ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por havê-las queimado. Que coisa! Agora, nós vimos que estes homens, o qual tão tremendo veredito está caindo sobre eles, pesa-lhe sobre seus pescoços a cangalha da rejeição. Eu acuso esta geração pela segunda crucificação de Jesus Cristo. Não são as mesmas pessoas, mas o mesmo Espírito que estava lá nos fariseus, nos ilustres, na guarda palaciana, o mesmo Espírito que tomou conta da grande multidão. Muitos comeram pão multiplicado de suas mães ou de suas mãos, viram milagres, maravilhas, mas agora estavam todos lá, politicamente influenciados. Crucifica-o, crucificai-o, crucificai-o. Agora, estes, como aqueles de dantes, gostavam de ver os sinais, se maravilhavam com as maravilhas. Num termo redundante, maravilhados com as maravilhas. O irmão Brana falou na mensagem a voz do sinal. Ele disse, eles gostam dos sinais, das curas, maravilhas, mas não querem ter nada com o compromisso ou o comprometimento, mas não querem nada com a voz que segue o sinal. Os sinais lhes entretêm, mas a voz eles aborrecem. Eles não gostam, causa tédio neles. Existem coisas mais importantes para fazer. Foi o que aconteceu aqui. Agora, nós entramos. Nós tivemos que realmente nos despojar das coisas que tínhamos e viemos sob o convite do mensageiro. Bajo lo convite, bajo la invitação do mensageiro do dia. Então nós viemos, os indignos. Alguns estavam no bar, outros estavam sentados na calçada,
outros estavam em jogatinas, outros em alguma denominação, outros caminhando na rua para cima e para baixo, mas ouvimos a voz de um mensageiro: sai dela, povo meu, arrependei-vos e sede batizado em nome de Jesus Cristo. Deus enviou um profeta, há uma mensagem, e nós viemos, e aqui estamos assentados à mesa com o rei. Que coisa maravilhosa, assentados à mesa com o rei. Aqui na mensagem, há um homem aqui que pode acender a luz. No parágrafo 181 e 182, o profeta diz assim: como a rainha da Inglaterra uma vez, e essa é uma história verídica, o nome da rainha chamava-se Vitória. A rainha da Inglaterra, uma vez ela foi a uma grande companhia de papel. Ela disse que gostaria de conhecer as fábricas de papel. Então eles mostraram-lhe as fábricas de papel, muitos anos atrás, antes que fossem transformá-lo em pasta e coisas. Então mostraram, antes que fossem transformá-lo em o processo, pastas e coisas, então, e fazendo papéis disto. Assim eles, bem pouco depois, ela entrou num cômodo, ali na fábrica, né? Em que não havia nada a não ser uma grande e velha pilha de trapos sujos. E ela disse: de onde vem isto? Quer dizer, uma fábrica de papel branquíssimos. Poderiam fazer guardanapos, toalhas para colocar na mesa, podiam fazer aventais para que a rainha, o rei, os príncipes assentados à mesa, com toda a limpeza, com todo o capricho que havia ali. E ela esperava ver essas coisas maravilhosas ali na fábrica. Agora, para falar nisso, fábrica de papel, ela exala um cheiro um odor bem forte, né? Agora veja. Então ela entrou num cômodo em que não havia nada a não ser uma grande e velha pilha de trapos sujos. E ela disse: de onde vem isto? O que é isto? Ela disse, e o presidente da fábrica disse: é disso que nós fazemos o papel, destes trapos sujos. Ela disse: disso faz papel? Sim. Assim que ela mal podia crer nisso. Então, depois que ela se foi, o homem tomou a mesma pilha suja de trapos e os fez passar por um certo processo. Justificação, eu estou dizendo, né? Santificação, vem do mundo, vem da vala, vem do lixo, vem do esterco, vem da sarjeta, vem dos valados, das ruas, do tráfico, da prostituição, do baile, da balada, da jogatina, da religião, do com religião, do sem religião, das imagens de esculturas, das denominações, da política, do mundanismo, da ocupação da vida, vem trazendo os trapos sujos. Vem convidando os mancos, os aleijados, os indignos. Então ele pegou aquela pilha de trapos sujos, e os fez passar por um certo processo. E os fez sair papel puro, limpo. Você sabe que tinham passado por um processo e se tornado verdadeiros, e colocaram o perfil dela nisso, imprimiram o rosto da rainha num grande papel, timbrado, com florais dourados, magnífico, branquíssimo. Então colocaram o perfil dela nisso e enviou para ela, refletindo a si mesma nisso que ela chamara de trapos sujos. Este é o processo, este é o proceder de Deus, este é o obrar de Deus.
fazendo com que uma imagem seja criada, refletida, a imagem de uma rainha, a imagem da noiva. Sabe que és mulher virtuosa, Ruth decidindo, Ruth trabalhando, Ruth recompensada, Ruth descansando. Aí estão os 4 capítulos do livro de Ruth. Enfim, nos braços de seu parente redentor, trazendo um filho à adoração. Obede, uma adoração. Agora, aqueles dignos, aqueles que rejeitaram, nunca mais, disse Paulo aos Hebreus capítulo 6, porque é impossível para aqueles que uma vez provaram da boa palavra e provaram das coisas do século vindouro. Deixa eu buscar aqui, que lembrei dessa escritura agora mesmo, para que possamos citar exatamente da maneira que está escrita. E talvez eu misturei uma escritura com a outra aqui. Vamos ver se nós achamos. Mas é isso que o apóstolo Paulo falou. É impossível para aqueles que uma vez provaram, aqueles que uma vez chegaram até certa altura, aqueles que uma vez foram participantes da boa palavra de Deus. Irmão, se puder me ajudar aqui, já que eu citei, eu preciso ler, né? É onde que Paulo falou isso? Hebreus 6:4. Ah, porque é no 4, cara, isso que eu não estava encontrando aqui, é 6:4. Eu achei que era 6:1. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, eu não posso ir. O irmão Brana fala, esse foi o problema dos luteranos que se tornaram luteranos e não quiseram dar um passo para a santificação, morreram em suas denominações. O mesmo problema aconteceu com os metodistas, depois de serem atingidos com o mover de Deus sobre eles com a santificação, eles tinham que dar um passo para receber o Espírito Santo em suas vidas e ter aquela chuva que os pentecostais genuínos do início do século tiveram, mas eles eram os metodistas, com suas vidas santas e irrepreensíveis, e se enclausuraram em suas paredes denominacionais. O mesmo aconteceu com os pentecostais. Falaram em línguas, profetizaram, tinham dons, mas quando chega o servo com o convite, vamos comer? Como uma dona de casa, prepara o alimento e coloca na mesa e chama todos, venham comer. Deixem suas ocupações, venham todos se alimentar. Assim aquele rei chamou, venham comer. O irmão Brana diz, os pentecostais não quiseram. Como aqueles homens tinham comprado, eles tinham posse, eles tinham poder, eles tinham suas ocupações, como Vaste não quis vir, porque tinha suas ocupações. Então é impossível para aqueles que provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha, ao vitupério. Agora, e estes que recaíram, acompanharam os grandes feitos do grande dom do servo que saiu no entardecer, curando, realizando milagres, maravilhas. Mas quando chegou o anúncio, vamos comer, vamos nos assentar, vamos à mesa, o rei está esperando. O irmão Brana pregou uma mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus. Então eles começaram a dar suas escusas, não podemos ir, mas veio a acusação, baseado na sua rejeição. E eles estão formando uma imagem também, em um papel sujo, um papel
que tem as digitais do diabo por toda parte, com seus credos, com suas denominações. Eles estão formando a imagem da besta. É isso que vai aparecer no processo final. No programa passado nós pregamos que era um espírito, se tornou uma doutrina, um dito, uma doutrina que foi ensinada pela sinagoga de Satanás, até que é coroada, até que chega a sua exclamação final. O trono de Satanás, a imagem de Satanás, o lugar de habitação de Satanás. É isto que os rejeitadores da palavra estão fazendo. Mas nós estamos refletindo a imagem da rainha, a imagem de Cristo, porque agora o esposo e a esposa dizem vem. Que coisa maravilhosa! E de papéis que foram tirados da valeta, do lixo, do valado. Uma escritura que talvez não exista outra que expresse de maneira tão grande o que cada um de nós foi no passado. Um em um grau, outro em outro grau, um de uma forma, outro de outra forma, mas todos nos incluímos nisto. Quando Paulo fala aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, versículos 10 e 11, ele diz, como contristados, 2 Coríntios 6, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. E ele vem falando destas coisas, mas na verdade era outra escritura que eu tinha em mente. Eu vou achá-la aqui rapidamente, porque acabei marcando a escritura equivocada aqui. 1 aos Coríntios. Mas louvado seja o nome do Senhor, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Possuindo tudo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, agora sim, o 10 e o 11. O 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, que tanta coisa tem sido o povo de Deus, tirado da sarjeta, tirado da lata de lixo, tirado do monturo, tirado do valado, das ruas, de la calle, como habla o castelhano, sacado de la calle, tirado da rua. Agora, sabeis isto, meus irmãos, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. Não erreis, nem os devassos, quer dizer, qualquer tipo de vida, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sidos lavados, mas haveis sidos santificados, mas haveis sidos justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado é o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã, com esta porção da palavra neste dia. Creio que uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, num tempo de tanta destruição, num tempo de tanta tragédia, num tempo de tanto desencanto,
no tempo de tanta interrogação, no tempo de tanta incerteza, digo agora para o mundo, não para a igreja de Deus. Porque o mundo caminha em trevas, mas disse Paulo, nós não somos do mundo. Por isso não durmamos como os que são da noite, os que se embriagam. Sejamos sóbrios, porque somos do dia e não da noite. Levanta-te, resplandece, porque a tua luz já tem vindo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite. Amém.